Quantas vezes você já se pegou no meio de uma discussão pensando, por que eu entrei nessa? É como se, sem perceber, você fosse puxado para um jogo sujo onde as regras não estão a seu favor. Pessoas que parecem ter prazer em testar seus limites, provocar reações e arrancar de você exatamente aquilo que você não quer mostrar. Perda de controle. Isso pode acontecer em casa, no trabalho, até na rua. E o pior é que quando você percebe, já está gastando energia, explicando demais ou se defendendo de algo que nem merece atenção. Hoje você vai descobrir como virar essa chave. Vamos falar sobre 7 estratégias para não cair no jogo de ninguém. Estratégias que não são teoria, mas armas que você pode usar já na sua próxima interação com alguém que tenta te desestabilizar. E eu prometo, quando você aplicar isso, vai sentir o poder de estar no comando, mesmo quando tentarem te arrastar para o caos. Só que atenção, esse vídeo não é para quem quer respostas bonitas e filosóficas que ficam no papel. É para quem quer aplicar, ver resultado e sentir a diferença. Porque se você continuar reagindo do jeito que eles esperam, vai continuar jogando um jogo que nunca vai ganhar. Agora, se você aprender a ficar no centro, mesmo no meio da tempestade, vai ver como é possível vencer sem precisar lutar. Então se ajeite, preste atenção em cada detalhe e não pule nenhuma parte. A última estratégia é a mais poderosa. E se você sair antes, vai perder a peça que faz tudo se encaixar. E se você quer que mais pessoas saibam como se proteger emocionalmente, curta esse vídeo, compartilhe, se inscreva e acesse o conteúdo exclusivo que deixei no comentário fixado. Vamos começar pelo primeiro ponto, porque é nele que todo jogo sujo começa. Eles vão tentar te fazer perder o controle. Era uma reunião comum, até que alguém fez aquele comentário atravessado. Não foi um ataque direto, mas tinha veneno o suficiente para ser ouvido por todos. O silêncio no ar foi quase tão alto quanto as palavras ditas. Alguns esperavam uma explosão, outros uma justificativa nervosa. É nesse exato momento que o jogo começa. Provocar é a primeira jogada de quem quer roubar a calma e plantar a semente da irritação. A maioria das pessoas não percebe a armadilha até já estar dentro dela. É natural querer se defender, mostrar que não é fraco ou que a acusação é injusta. Mas cada palavra dita nesse impulso é combustível para quem iniciou a provocação. Esse é o terreno onde eles se sentem confortáveis, o caos emocional do outro. O primeiro passo é entender que a provocação nunca é sobre a verdade, mas sobre controle. Quem provoca quer definir o tom da conversa, quer que a outra pessoa se sinta acuada e reaja de forma previsível. Quando isso acontece, a vitória já é deles. Identificar essa primeira jogada exige atenção ao próprio corpo e às próprias reações. Uma respiração acelerada, um calor subindo pelo rosto, um aperto no estômago, tudo isso são sinais de que alguém conseguiu acionar um gatilho interno. Reconhecer esses sinais é como ver a armadilha antes de pisar nela. O segredo está em não dar o presente que eles esperam, a explosão. Cada segundo de calma é um golpe silencioso contra quem quer ver a perda de controle. Manter o rosto sereno e a voz firme não é sinal de fraqueza, mas de domínio. Com o tempo, esse autocontrole passa a ser uma barreira natural. Os provocadores percebem que suas tentativas não funcionam e começam a buscar outros alvos. É nesse ponto que o jogo se desfaz antes mesmo de começar. Mas existe uma arma ainda mais poderosa que o simples controle: o silêncio estratégico. E é sobre ele que vamos falar agora. Pouca gente percebe, mas o silêncio tem um peso que palavras nunca terão. Existe um momento logo após a provocação em que todos esperam a resposta. É como se o tempo desacelerasse e cada olhar estivesse preso, aguardando para ver o que vai acontecer. Esse é o instante mais perigoso e ao mesmo tempo mais poderoso.
Quem sabe usar o silêncio domina esse intervalo como um mestre do xadrez que antecipa o próximo movimento do adversário. Enquanto o outro se perde, tentando entender por que não recebeu a reação esperada, o controle muda de mãos. É desconcertante para quem provoca ver que o alvo não se abalou nem um pouco. O mais interessante é que o silêncio não é vazio. Ele comunica força, autocontrole e, principalmente, confiança. É como se dissesse: o que você disse não é importante o suficiente para merecer resposta. Esse tipo de postura desmonta qualquer narrativa que dependa de conflito. Muitas vezes, o provocador repete a frase, aumenta o tom ou tenta um comentário mais ácido. Isso não é sinal de vitória dele, mas de desespero. É a prova de que o silêncio começou a fazer efeito. Quanto mais ele tenta, mais exposta fica a sua intenção. E aqui entra o detalhe que quase ninguém percebe. O silêncio estratégico não é passividade. É uma decisão ativa de não entrar na dança, de não ceder o próprio espaço interno para o jogo de alguém. É a habilidade de deixar que a outra pessoa se revele por inteiro, sem que seja preciso gastar uma única palavra. O impacto disso se vê no rosto do outro. Um misto de frustração e dúvida, como se de repente percebesse que não tem controle sobre a situação. E quando essa percepção bate, o jogo começa a perder sentido para ele. Mas existe uma técnica ainda mais afiada, capaz de não apenas neutralizar o ataque, mas expor a manipulação de forma clara e inevitável. É o momento em que o ciclo se quebra. É sobre isso que vamos falar agora. Há um tipo de cansaço que não vem do trabalho ou da rotina, mas de viver sempre na defensiva. É aquele peso no peito depois de uma conversa com alguém que sabe exatamente onde tocar para desestabilizar. Manipuladores têm essa habilidade. Conhecem fragilidades, lembram de erros passados e usam isso como cordas invisíveis para conduzir o outro como marionete. O ciclo começa quase sempre do mesmo jeito. Um comentário inocente, uma pergunta mal intencionada, um sorriso que esconde ironia. Pequenos gestos que, somados, criam uma sensação constante de estar devendo uma explicação. Quando se cai nessa armadilha, a reação é previsível. Justificar-se, se irritar, tentar provar que não é o que dizem. É aí que o manipulador ganha força. Quebrar esse ciclo é como cortar as cordas que seguram a marionete. Exige perceber que cada provocação é uma isca e que a melhor resposta, muitas vezes, é não se aproximar. Não oferecer combustível para o fogo significa deixar que ele se apague sozinho. Mas existe também o lado mais difícil, encarar que a manipulação só se sustenta porque, em algum nível, foi permitida. Isso não é culpa, é consciência. E consciência é o primeiro passo para a mudança. Quando se entende que a própria reação é a chave que mantém o outro no controle, o jogo começa a perder sentido. Algumas pessoas se surpreendem ao perceber que basta uma mudança na própria postura para alterar completamente a dinâmica. Falar menos, encarar mais, responder apenas o necessário. É um ajuste simples, mas o impacto emocional é enorme, porque o manipulador sente que a influência está se desfazendo. E é nesse momento que vem o teste final. O manipulador vai intensificar as tentativas, buscar novas formas de tocar na ferida, talvez até provocar na frente de outros para ver se a máscara cai. É aí que se mede a verdadeira força emocional. E para manter essa força, não basta apenas evitar a manipulação. É preciso criar uma blindagem interna que proteja o território mais valioso que se tem, a própria energia. É exatamente sobre isso que vamos falar no próximo ponto. Já reparou que algumas conversas parecem sugar energia, como se fossem um buraco negro? Não importa o assunto, ao final, fica aquela sensação estranha de desgaste, como se algo tivesse sido roubado sem que houvesse permissão. Essa é a marca de quando o território emocional foi invadido.
E quase sempre, a pessoa só percebe depois que já está exausta. O curioso é que, na maioria das vezes, o invasor não chega com um ataque frontal. Ele vem disfarçado de preocupação, de brincadeira inocente ou até de elogio que esconde um veneno sutil. É como se deixasse a porta entreaberta, esperando que você mesmo permita a entrada. Proteger esse espaço não é levantar muros de desconfiança contra todo mundo. É saber identificar, logo nos primeiros sinais, quem está ali para somar e quem está apenas para extrair. E esses sinais estão sempre presentes. Um tom de voz, uma escolha de palavras, um olhar que avalia mais do que conversa. Há uma frase de Marco Aurélio que resume bem essa defesa invisível. Você tem poder sobre sua mente, não sobre os acontecimentos. Compreenda isso e encontrará força. Quando se entende que o controle está em não permitir que o outro defina o seu estado emocional, cria-se uma fortaleza que ninguém pode atravessar. Mas aqui vem a parte que poucos falam. Manter essa fortaleza exige disciplina. É recusar entrar em certas conversas, não responder imediatamente a mensagens que carregam tensão e, às vezes, até se afastar de pessoas que antes pareciam indispensáveis. É desconfortável no começo, mas libertador quando se percebe o quanto de energia é preservada. E quanto mais energia se preserva, mais clara fica a visão sobre quem realmente merece acesso ao que você pensa e sente. É nesse ponto que se percebe que nem todo silêncio é vazio. Às vezes, é um filtro que protege contra o desgaste. Mas não basta proteger. Existe um passo além, aprender a se comunicar de forma tão calculada que, mesmo quando for preciso responder, cada palavra seja uma escolha estratégica. E é isso que vamos explorar no próximo ponto. Quantas discussões poderiam ter sido evitadas se no momento certo uma palavra tivesse sido engolida? É curioso como no calor da emoção existe a sensação de que quanto mais se fala, mais se está no controle, quando na verdade o oposto costuma acontecer. Quem fala demais, entrega demais. Pensamentos, emoções, fragilidades. Se parar para pensar, quantas vezes o outro não usou exatamente algo que foi dito para virar o jogo? Uma frase mal colocada, um detalhe que escapou, um tom de voz alterado. Tudo isso vira munição nas mãos de quem sabe manipular. Falar menos não é se calar por medo, mas falar apenas o que serve ao próprio objetivo. Essa escolha muda completamente a dinâmica de qualquer conversa. Ao reduzir o número de palavras, cada uma ganha mais peso. A outra pessoa começa a prestar atenção com mais cuidado, porque não sabe qual será a próxima frase, ou se haverá uma próxima. Isso cria um ar de mistério que por si só já é uma forma de poder. O silêncio entre as palavras também tem um papel importante. Ele dá espaço para que o outro revele mais do que gostaria, porque o desconforto com o vazio o leva a preencher o espaço. É aí que surgem contradições, deslizes e verdades não planejadas. E aqui está um ponto de reflexão. Quantas vezes uma reação imediata teria apenas alimentado a confusão? Quantas vezes a paciência teria sido mais eficaz do que a pressa em explicar? Quando se aprende a esperar, percebe-se que o tempo é um aliado poderoso. Ele desgasta a estratégia de quem depende de respostas rápidas. Falar menos exige treino, porque a tentação de se justificar é grande. Mas com o tempo, essa economia de palavras se torna natural. E quando isso acontece, qualquer tentativa de provocação começa a parecer pequena demais para merecer resposta. E é justamente nesse estado de calma e economia que surge a oportunidade mais rara. Virar o jogo sem jamais jogar as regras do outro. É esse o próximo passo. Há um certo prazer silencioso em assistir alguém que sempre tentou te provocar, tropeçar nas próprias armadilhas. É como ver o caçador cair no buraco que ele mesmo cavou.
E o mais interessante é que para isso acontecer, não é preciso mover um dedo, basta não participar do jogo. Quantas vezes o provocador não parece sair ileso, como se fosse sempre o vencedor das discussões? Isso acontece porque, no calor da emoção, é fácil entregar exatamente o que ele quer: reação. Mas quando essa reação não vem, algo muda. Ele começa a se expor sozinho, a exagerar no tom, a perder a postura. Aos olhos de quem observa, fica claro quem realmente perdeu o controle. É nesse momento que a sensação de revolta do passado se transforma em algo melhor. A satisfação de ver que não é mais alvo fácil. É como recuperar um território que por muito tempo foi invadido sem resistência. Essa virada não é apenas emocional, é estratégica. O provocador, sem a sua participação, se torna refém das próprias atitudes. Ele fala demais, revela demais, se contradiz. E cada palavra mal colocada é um passo mais fundo no poço que ele cavou. Não é preciso corrigi-lo, não é preciso expô-lo. Ele faz isso por conta própria. O mais poderoso é que esse processo não exige esforço. Ao invés de gastar energia tentando provar algo, ela é preservada para o que realmente importa. E isso incomoda profundamente quem vive de provocar, porque a ausência de reação é como um espelho que o obriga a encarar o próprio veneno. Com o tempo, o que antes gerava raiva começa a gerar um tipo diferente de sentimento. A confiança de que ninguém mais vai conseguir tirar você do centro. É uma revolta que não queima por dentro, mas fortalece. E é exatamente essa força que precisa ser cultivada e transformada na sua marca registrada. Porque quando o controle emocional se torna parte da sua identidade, você se torna intocável. Talvez por muito tempo tenha parecido impossível não reagir. Como se cada provocação fosse um gatilho inevitável, como se não houvesse escolha a não ser entrar no jogo. Mas a verdade é que cada passo dado até aqui mostrou que existe outro caminho e que ele está ao seu alcance. Controlar as próprias emoções não significa se tornar frio ou distante. Significa ter consciência de que ninguém mais decide o seu estado interno. É caminhar por situações desafiadoras sem se perder no meio do caos. É ser capaz de ouvir críticas, provocações ou mentiras e ainda assim manter a cabeça erguida. Essa mudança não acontece de um dia para o outro. É construída nos pequenos momentos, na escolha de não responder de imediato, no silêncio que corta a expectativa, na decisão de preservar a energia para o que realmente importa. Cada vez que isso acontece, uma nova camada de força é adicionada à sua identidade. E o mais bonito é perceber que, com o tempo, as pessoas começam a olhar diferente. Já não é mais aquele que reage a tudo, mas o que impõe respeito pelo simples fato de permanecer no próprio eixo. Isso cria um tipo de presença que não precisa ser explicada, apenas sentida. Superar o antigo padrão de explosão e desgaste é como deixar para trás uma versão de si mesmo que não servia mais. É abraçar um novo jeito de existir, mais leve, mais firme, mais seguro. E ao perceber isso, entende-se que não se trata apenas de vencer discussões, mas de vencer a si mesmo. Agora, quem tentar te provocar vai encontrar uma barreira invisível. Não porque você se fechou, mas porque aprendeu a não entregar aquilo que é mais precioso, a paz interna. Esse é o verdadeiro troféu, um prêmio que ninguém pode tirar. E essa jornada não acaba aqui, porque a partir de agora, cada situação é uma oportunidade de reforçar essa marca, de mostrar para si mesmo e para o mundo que não há jogo capaz de te tirar do seu centro. E isso, no fundo, é a maior vitória que se pode ter. Bom, tudo o que falamos aqui não é sobre ganhar discussões. É sobre recuperar algo que talvez você nem soubesse que tinha perdido. O direito de ser dono de si mesmo. Porque no fim das contas, não é o outro que decide como você vai se sentir.
Essa decisão sempre foi e sempre será sua. Cada provocação que você ignorar, cada silêncio que escolher, cada energia que preservar, será uma prova de que você está assumindo o controle da própria vida. Não importa o que tenha acontecido até aqui, não importa quantas vezes você tenha caído no jogo dos outros. A partir de hoje, começa uma nova história. E eu quero que você prove para si mesmo que está pronto para essa mudança. Escreva nos comentários agora: ninguém mais vai me tirar do meu centro. Essa frase não é só um comentário, é um compromisso público com o seu próprio crescimento. Você não está aqui por acaso. Se chegou até o final, é porque carrega dentro de si a força necessária para virar o jogo. Talvez o mundo ainda não veja, mas você sabe. E a partir de agora, cada passo que der vai mostrar isso. Lembre-se, quem domina a si mesmo é invencível. Quem controla as próprias reações, controla o próprio destino. E ninguém pode tirar isso de você. Muito obrigado por assistir. Assista agora o vídeo que está aparecendo aqui no card e acesse o conteúdo especial que deixei para você nos comentários fixados. Seu próximo passo começa agora.